A jurisdição é de responsabilidade do juiz, ou seja, ele é quem exerce essa jurisdição em determinado território, enquanto a ação é a atividade da parte. Porque o juiz, na verdade, ele permanece inerte. A parte é que tem que provocar o judiciário para que o judiciário possa, então, começar a agir, tanto no âmbito penal, quanto no âmbito civil, trabalhista, em qualquer das esferas de direito. Então, quais são as características da jurisdição? Primeiro, é o órgão adequado e é exercido pelo juiz, ou seja, a jurisdição é determinada pelo Estado, ou seja, ele vai atuar em todo o Estado, só que o responsável pela jurisdição vem a ser o juiz, que é quem vai exercê-la. O contraditório, que é um princípio, tem que dar igualdade de condições às partes, ou seja, em toda ação, seja ela penal, seja ela civil, processual, qualquer que seja ela, é necessário que se dê à parte o direito de defesa, ou seja, o direito de contraditório. E esse direito é garantido pela Constituição e pelas leis ordinárias, ou seja, qualquer pessoa acusada em um processo criminal vai ter direito de se defender e apresentar suas razões para os seus atos. Ou demonstrar que agiu em legítima defesa, estado de necessidade, ou qualquer uma daquelas condições que são trazidas pela legislação penal como excludente de licitude, ou mesmo demonstrar que não agiu contrário à legislação. E aí vai levantar uma tese de negativa de autoria que poderá ser comprovada. É claro que durante o inquérito policial não existe contraditório. Por isso que o nome é inquérito, vem de inquisição, né? Ou seja, ali são elaboradas tão somente acusações contra a pessoa que não tem ali o direito de se defender. No entanto, pode exercer sua defesa através do seu próprio interrogatório e trazer no interrogatório a sua versão para o crime. Mas não cabe, por exemplo, no caso de um inquérito policial, a presença de um advogado como exercício ou mecanismo de defesa nem de contraditório, mas somente para acompanhar o procedimento. Ou seja, a presença do advogado do inquérito vai garantir somente que a lei, enquanto reguladora daquele inquérito, esteja sendo cumprida, dando inclusive ao réu o direito de permanecer em silêncio, sem que esse silêncio importe em nada que venha prejudicá-lo. O procedimento se justifica pela sequência de atos do processo, ou seja, para cada tipo penal, ou seja, a legislação estabelece uma sequência processual, os ritos, que nós vamos chamar de ritos. Então nós temos rito sumário, rito ordinário. Então, cada um desses ritos vai estabelecer algumas regras que vão ser seguidas pelo magistrado no exercício da jurisdição dele. Ou seja, o recebimento da denúncia, o interrogatório do acusado, a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público ou pela defesa. Então, tudo isso, depois nós vamos ter as alegações finais e, por fim, a sentença. Ou seja, são atos de dentro de um processo e que devem seguir rigorosamente aquilo que a legislação estabelece sob pena de nulidade do ato. O que vai determinar o rito sumário ou ordinário vai ser a pena atribuída ao crime, né? Se é um crime de pena muito pequena, o rito vai ser sumário. Se é uma pena de reclusão, né, que implica em reclusão, aí vai ter que ter o rito ordinário. Classificação da jurisdição. Veja, existem alguns tipos de jurisdição. Sob a graduação, que pode ser superior ou inferior, nós temos primeiro e segundo grau, jurisdição de primeiro grau e segundo grau. De primeiro grau, por exemplo, exercido pelos juízes das comarcas. De segundo grau, por exemplo, exercido pelos desembargadores dos estados. Com relação à matéria, podemos ter a matéria penal, civil, militar ou eleitoral. O organismo jurisdicional. Veja, a competência pode ser estadual ou federal. Nós temos a justiça estadual
que vai julgar determinados tipos de crime, que nós vamos chamar de crimes comuns, e nós temos a Justiça Federal, que é uma justiça especializada para o julgamento de crimes contra a União. O objeto pode ser contencioso ou voluntário, e a competência pode ser plena ou exclusiva, ou seja, a jurisdição plena, que poderá julgar qualquer tipo de processo, ou exclusiva, somente determinados tipos de processo, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, que só vai julgar processos relativos ao direito do trabalho. A competência pode ser descrita como o limite da jurisdição, ou seja, a jurisdição é mais ampla. A jurisdição compreende o Estado todo, que vai ser abrangido aí pelo juiz, por toda a organização judiciária. Mas a competência vai ser justamente a divisão dessa jurisdição. A jurisdição vai se dividir em lugares, ou seja, em comarcas, e dentro dessas comarcas ainda vai se dividir, dentre os seus juízes, em outros tipos de competência. E aí que nós vamos chamar de competência em razão da matéria que se vai julgar. Então nós temos na classificação a classificação relativa, classificação em razão do lugar onde ocorreu a infração e as absolutas, que se dão em razão da matéria ou a natureza dos fatos, como por exemplo, justiça eleitoral, militar, trabalhista, federal, ou seja, a justiça eleitoral só pode julgar processos referentes às eleições ou a crimes eleitorais. A justiça militar, que está especializada somente em julgar os militares, tanto das Forças Armadas quanto das polícias. Justiça trabalhista, com relação aos litígios que tem como objeto o direito do trabalho, então somente, ou seja, somente os juízes do trabalho, constituídos pelo Tribunal Regional do Trabalho, é que poderão julgar essas matérias. Antigamente, antes da criação da Justiça do Trabalho, quem julgava ações trabalhistas era o juiz comum, da Justiça Comum. Quando não existia nem Justiça Federal ainda, porque a Justiça Federal é relativamente nova, né? A Justiça Federal deve ter aí em torno de uns 30 anos por aí, né? Mas antes dela, todos os feitos trabalhistas eram julgados pelos juízes estaduais, nas comarcas, Justiça Comum. Depois a Constituição estabeleceu, né, que a competência seria desses tribunais específicos. Nós temos o Tribunal do Júri, que vai julgar também os crimes dolosos contra a vida, de acordo com o artigo 5º da Constituição, no inciso 38. E a competência em razão da pessoa, ou seja, vai levar em consideração determinadas pessoas que são acusadas. E essa competência em razão da pessoa vai considerar aquelas pessoas que têm alguns tipos de cargos, que assumem cargos públicos, e por força desses cargos a Constituição disciplina a competência dele. Como, por exemplo, o julgamento do presidente da República, que deverá acontecer pelo Supremo Tribunal Federal, o que nós vamos chamar isso de privilégio. Na verdade, não é um privilégio, não é justiça privilegiada, não é um foro privilegiado. Privilegiado somente por conta do nome, da diferenciação que se faz. Mas não há, na verdade, privilégio para essas pessoas. Lá vai ter um rito que vai ser seguido, vai ser dado a eles a amplitude de defesa, né, como em qualquer outro processo. Então nós temos, por exemplo, os governadores, que são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, os prefeitos, que só poderão ser julgados pelo Tribunal de Justiça dos Estados. Então essa é a competência em razão da pessoa, ou seja, do cargo, na verdade, que essas pessoas vão exercer. O artigo 69 do Código de Processo Penal determinará a competência jurisdicional. E ele traz alguns casos dessa divisão da competência. Primeiro, nós temos a competência pelo lugar da infração. Segundo, a competência que vai se determinar pelo domicílio ou pela residência do réu. Terceiro, a natureza da infração, ou seja, o tipo de crime que foi cometido. Quarto, pela distribuição do processo. Quinto, conexão ou a continência. Sexto, a prevenção. E sete, a prerrogativa de função. Então, pelo artigo 69 do Código de Processo Penal, se nós temos a competência que vai se reger pelo lugar da infração, ou seja, quando se diz o lugar da infração, se está dizendo o local onde o crime aconteceu, o lugar onde ele se realizou. É a primeira competência que nós temos. Então, a regra geral
é de que qualquer crime será julgado pelo local onde ele foi cometido. Então, se nós temos um homicídio que aconteceu na cidade de Campina Grande, é Campina Grande o foro onde esse homicídio deverá se processar, até o julgamento pelo tribunal do júri. Segundo, o domicílio ou residência do réu. A lei vai estabelecer que quando o lugar da infração não for conhecido, poderá se reger em algumas causas específicas, como por exemplo nos crimes de ação privada, pelo domicílio ou pela residência do réu. E nós vamos entender que a questão do domicílio é bem mais abrangente do que a questão da residência, né? O domicílio pode ser entendido como o lugar onde o indivíduo trabalha, onde ele exerce suas funções e também onde ele pode morar, né? Já a residência é simplesmente o local onde ele mora. Então, alguém pode ser residente em Campina Grande e domiciliado em João Pessoa. Ou seja, em Campina Grande é o lugar onde ele mora, mas em João Pessoa é o lugar onde ele, além de morar, também trabalha. Então, ele pode possuir aí 2 endereços. Terceiro, a competência pela natureza da infração, ou seja, a competência pode se dar pelo tipo de crime. Então, imagine, por exemplo, que numa cidade como Campina Grande, alguém comete um crime de homicídio. A natureza dessa infração, ou seja, o tipo contra a vida, só pode ser julgado pelo juiz do tribunal do júri. Ele não pode ser julgado, por exemplo, pelo juiz da primeira vara criminal, nem da segunda. Por quê? Só quem pode julgar crimes de competência contra a vida é o tribunal do júri. Da mesma forma, nós podemos dizer, por exemplo, se alguém comete um crime de tráfico de entorpecentes. Só quem pode julgar o crime de tráfico de entorpecentes na comarca de Campina Grande é o juiz da vara de entorpecentes. Por quê? Porque a lei de organização judiciária estabeleceu para aquele tipo de crime um juiz específico. Então Campina tem o juiz do tribunal do júri, como toda comarca tem, e um juiz da vara de entorpecentes. É claro que pela lei de organização judiciária existem comarcas que possuem somente um juiz. Então esse é responsável por tudo, tanto pela parte de entorpecente, pela parte de homicídio, qualquer crime que aconteça na comarca dele. No inciso 4, nós temos a competência que vai se dar pela distribuição. Quando vários juízes são competentes para julgar a mesma matéria, então a competência vai ser fixada pela distribuição do processo no foro. Ou seja, imagina, por exemplo, que um crime de roubo não há um juiz específico. Ou seja, na comarca de Campina Grande nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta vara criminal, por exemplo. Todos eles são competentes para julgar crime de roubo, crime contra o patrimônio. Então, esse inquérito vai aportar no fórum de Campina Grande e vai haver uma distribuição através de sorteio. Então, ele pode ser distribuído para a primeira, segunda, terceira ou quarta vara criminal. Qualquer um desses juízes será competente. Então, a competência vai se dar pela distribuição. Agora, a conexão ou continência vai ocorrer quando um processo pode avocar a competência de outro, porque os crimes estão conexos, né? Ou seja, foram cometidos pela mesma pessoa no mesmo espaço de tempo. Sexto, a competência pode se dar também pela prevenção. Imagina, por exemplo, que com relação à distribuição, alguém foi preso em flagrante por ter cometido algum crime qualquer, vamos supor, o sujeito cometeu um crime de lesão corporal de natureza grave, né? Foi detido, foi até a delegacia, o delegado realizou a prisão em flagrante dessa pessoa e o advogado requereu a liberdade provisória dele para o juiz de Campina Grande. E ao chegar no fórum, o pedido de liberdade provisória foi distribuído para o juiz da primeira vara criminal. Então, quando o juiz da primeira vara criminal vai despachar nesse processo, concedendo ou não essa liberdade provisória. Quando o inquérito vier para o fórum, vai se dar então a distribuição por prevenção, ou seja, porque o primeiro juiz, o juiz já despachou nesse processo, foi o primeiro a tomar conhecimento
então essa ação, ao chegar no fórum, será automaticamente remetida para ele por conta dessa prevenção, por ele já conhecer do que se passou naquele caso. Ele fica prevento, é a prevenção, exatamente. Está prevento para julgar o processo. Isso é a competência pela prerrogativa de função. Então, a prerrogativa de função é determinada pela legislação, principalmente pela Constituição Federal. Se nós temos aí um processo contra o governador do Estado, a competência para o julgamento dele será do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Se for contra um senador da República, a competência será do Supremo Tribunal Federal, e assim por diante. Regra geral. A regra geral é a de que a competência será pelo lugar da consumação do crime. Ou seja, não do crime se iniciou, mas o local exato onde ele se consumou. Então, teve o seu resultado final. Então, o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece o quê? A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução desse crime. Então, vamos imaginar que alguém inicia um ato de execução de um crime de homicídio em Campina Grande e vem consumar esse homicídio no município de Esperança. Ou seja, persegue a vítima até o município de Esperança e lá dispara alguns tiros contra essa vítima. Então a competência aí vai se dar no município de Esperança, né, porque lá foi onde se consumou o crime. Mas imagine que nesse mesmo fato, a pessoa perseguiu essa vítima até o município de Esperança, lá disparou várias vezes contra a vítima, mas sem conseguir matá-la. Então aí nós vamos estar diante de um crime tentado, um crime de tentativa de homicídio. Então nesse caso, a competência também será de Esperança, porque lá foi onde se realizou o último ato de execução, embora sem obter o sucesso. Ou seja, porque no caso da tentativa também vai se dar pelo lugar em que se foi praticado o último ato de execução. Crimes à distância, ação ou omissão e resultados em lugares distintos, e um dos locais é fora do país, são considerados como crimes plurilocais, de ação ou de omissão. E o resultado em lugares distintos, mas todos no país. Ou seja, esses crimes à distância, muitas vezes não se consegue dizer com precisão o local exato onde ele se consuma, ou onde ocorre o último ato de tentativa. Então a lei estabelece aqui algumas normas para se descobrir qual vai ser a competência. Então o parágrafo primeiro diz o seguinte: se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, no mesmo caso de homicídio, vamos supor que o sujeito iniciou um ato de execução numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, que fica no norte do país, numa divisa com, eu não sei se é o Paraguai ou o Uruguai, não lembro onde é o país. Então, se iniciou o ato de execução aqui com os disparos de arma de fogo. Se passou da fronteira do país e terminou de consumar em território estrangeiro. Então a competência no Brasil será determinada pelo último lugar do ato de execução, que foi São Gabriel da Cachoeira, onde se iniciou, onde se consumaria o ato. Oi. Sim, porque o tribunal do júri foca toda a competência para ele. De outros crimes que sejam conexos, né, a ele. Por exemplo, o cara comete um crime de homicídio e no mesmo ato comete um crime de sequestro, por exemplo, né? Então, tanto o homicídio quanto o sequestro serão julgados pelo tribunal do júri, porque eles estão conexos. Certo? Foi uma ação só com vários crimes.
Segundo, quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria produzir seu resultado. Então, nesse exemplo que eu dei, a competência também seria de São Gabriel da Cachoeira, né? Porque a intenção do agente era que a pessoa falecesse lá, com o ato de disparo dele, né? Embora vindo falecer em outro local. Então, a competência é puxada para o último lugar no país em que o ato deveria ter se produzido. O primeiro e o segundo, nós nos referimos aqui a crimes à distância. Os crimes cometidos entre duas ou mais comarcas, ou quando incerto o limite territorial entre as duas ou mais comarcas, diz o seguinte: quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada na divisa de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Ou seja, o que é que vai ser a prevenção? Vamos imaginar que nós temos aqui duas cidades, duas comarcas distintas, né? E esse é o limite entre as duas. Só que não se sabe exatamente, né, se o crime se consumou aqui ou aqui. Né? Imagina, por exemplo, um corpo caído aqui entre as duas. Né? Poderia acontecer. Ou três, né? Se aqui já tivesse também uma divisão para uma outra comarca. Seriam três aqui. Então, o que é que a lei está dizendo a gente? Que, quando incerta esse limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada nas divisas das duas, ou de mais, então a competência vai se firmar pela prevenção, ou seja, a autoridade policial ou a autoridade judiciária que primeiro tomar conhecimento e que primeiro providenciar atos de inquérito. Vamos imaginar, por exemplo, que uma autoridade policial veio aqui e cercou a área, a fim de que pudesse iniciar aqui a ação. Então, a prevenção vai se dar pela comarca dessa autoridade que primeiro tomou conhecimento do ato, que primeiro agiu. A questão das infrações de menor potencial ofensivo. O artigo 63 da Lei 9.099/95, que é justamente a lei dos juizados especiais criminais. No caso de infração de menor potencial ofensivo, a competência vai se dar sempre no lugar onde foi praticada a ação penal. Né? Ou seja, o lugar onde o crime foi praticado, será sempre essa a competência. No caso de tentativa, do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, o último ato de execução vai ser considerado a comarca, ou a competência vai se firmar por isso, em caso de tentativa. Então, vamos imaginar que um crime, alguém desejava praticar um crime de roubo, saiu daqui de Campina Grande e foi alcançar a vítima somente na cidade de Juazeirinho. Então a competência se firmará pela cidade de Juazeirinho, porque foi onde aconteceu o último ato de execução. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir, aí está proferir, mas é preferir, certo? O foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração, do domicílio ou da residência. Mas isso tão somente em ações privadas. Então imagina que o réu tem residência em Campina Grande e domicílio em João Pessoa. E ele cometeu um crime contra a honra, que é um crime de ação privada, contra determinada pessoa. Então essa pessoa pode escolher se vai exercer o direito de queixa em Campina ou se vai exercer esse direito de queixa na cidade de João Pessoa. Porque, nesse caso, o artigo 73 do Código de Processo Penal estabelece que a competência pode ser das duas formas. Com relação ao crime de estelionato, na modalidade de cheque sem provisão de fundos, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 521. E a súmula estabelece que o foro competente para o processo e o julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade da emissão dolosa de cheque
sem provisão de fundos é o local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado, ou seja, o lugar da conta bancária. Então você imagina, por exemplo, que determinada pessoa, desejando cometer um crime de estelionato, realiza uma compra a alguém, uma loja, e emite um cheque, sabendo que não tem provisão de fundos. E esse cheque pertence, por exemplo, se a compra foi realizada em Campina Grande, mas o cheque é do Banco do Brasil da cidade de Patos. Então, nesse caso, a competência vai se dar no local onde se der a recusa do pagamento pelo sacado, ou seja, no lugar onde ele for sacar o cheque. Então, no caso, se o cara for sacar o cheque na cidade de Patos, for até lá e fazer o saque e não conseguir, então lá será o lugar competente para processar a ação. Certo? Agora, se ele fizer, por exemplo, esse depósito numa outra localidade e lá houver a recusa no pagamento, essa outra localidade já será competente para isso. Então, se ele fizer o depósito aqui em Campina Grande, Campina mesmo será competente para isso, ou seja, qualquer lugar em que houver a recusa no pagamento desse cheque específico. De acordo com a súmula 244 do Superior Tribunal de Justiça, compete ao foro da localidade da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Ou seja, a súmula 244 e a súmula 521, uma do STJ e a outra do STF, se estabelecem a mesma regra para competência nos crimes de estelionato. No caso de estelionato, mediante a falsificação de assinatura, nós estamos diante da súmula 48 do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante a falsificação de cheque. Ou seja, no caso da falsificação, no caso aqui nós estamos vendo a falsificação da assinatura. Na assinatura vai ser diferente, está um erro aqui no slide. Se alguém assina determinado documento, né, falsificando a assinatura de alguém, vamos supor, para fazer um registro de um carro, a transferência de um carro, certo? O local competente para a apuração desse crime vai se dar no local onde ele conseguir a transferência desse veículo. Então, se a assinatura é feita, embora em João Pessoa, mas ele consegue transferir esse carro em Campina Grande, a competência para o julgamento se dará em Campina Grande, porque é onde ele conseguiu efetivamente, é onde o crime se consuma, na verdade, né? Porque a pessoa assina o cheque, assina o documento do carro em João Pessoa para a transferência, assina falsamente, imitando a assinatura do proprietário. Se reconhece uma firma lá, traz para Campina Grande, se consegue aqui transferir o veículo, então a competência vai ser daqui, porque aqui é onde se consuma o ato de execução por força daquela assinatura falsa. É isso que a legislação quer dizer. Nos casos de crimes falimentares, a competência vai se dar onde foi decretada a quebra ou concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial da empresa. Então, não é necessariamente o local onde a empresa se encontra, mas em qualquer lugar onde ela consiga a recuperação extrajudicial, ou seja, os créditos para que ela se recupere. Pelo artigo 72 do Código de Processo Penal, nós temos a competência pelo domicílio ou pela residência do réu, que é um critério subsidiário. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou pela residência do réu. Mas isso somente em caso onde não se saiba onde a infração foi cometida. Então imagina, por exemplo, um crime de falsificação de documento, onde não se sabe exatamente onde esse documento foi falsificado. Se João Pessoa, se Patos, se Campina Grande, se Souza. Então, nesse caso,
quem está cometendo o crime é quem está de posse do documento. Então a competência vai se firmar ou pelo domicílio dessa pessoa ou pela residência dela. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção, ou seja, se ele possui mais de uma residência, mais de um lugar onde ele mora, o lugar se instalar o primeiro ato para apurar esse crime. Então aí haverá prevenção, pela qualquer uma das residências dele. Segundo, se o réu não tiver residência certa ou foi ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Então vai se dar também uma prevenção aqui, ou seja, qualquer juiz que tomar conhecimento da existência desse crime e despachar primeiro, ficará prevento para julgar, processar e julgar essa ação criminal. Oi. Pode, se ele conseguir provar que, por exemplo, o réu não foi procurado numa das residências dele. Se ele conseguir provar isso, então ele pode anular e requerer que o juiz decline a competência para o outro juiz. Isso aí através daquela exceção de competência, né? Que... Sim. Mas se for aquele juiz que estão de plantão, que às vezes é de outros, aí vai ser distribuído normal. Normal, é. Porque o plantão de final de semana, ele não enseja em prevenção. Não enseja em prevenção. Porque ele é uma ficção da lei de organização judiciária daquele Estado, né? O Tribunal de Justiça estabelece uma resolução e nessa resolução ele fixa datas e lugares onde se poderá haver um plantão de final de semana, digamos assim. Só que esse plantão não vai fixar a prevenção. A prevenção será fixada por esses outros mecanismos. Pelo local. Isso. Isso. Na maioria dos casos vai se dar pela regra geral, né? Ou seja, qual é a regra geral? Todo crime será julgado no local onde ocorreu, onde ele aconteceu, né? Onde ele se consumou, digamos assim, né? Então é isso que vai ser observado. Encerrado o plantão judiciário, o juiz poderá ter feito audiência de custódia, o juiz poderá ter despachado uma liberdade provisória para o réu, pode ter decretado até uma prisão preventiva para ele. Mas encerrado o plantão, os autos vão para a comarca de origem, onde o fato ocorreu. Aí chegando na comarca de origem, aí vai haver a distribuição. A competência aí vai se dar dentro da comarca pela distribuição, né? Se for um crime que tem uma competência específica, por exemplo, for um crime contra a vida, aí vai ser, por exemplo, no caso de Campina Grande, vai ser distribuído para um dos dois juízes do Tribunal do Júri, né, por sorteio. Certo? Ou seja, o plantão de final de semana ele não tem força de prevenção para ninguém. Certo? Então, ó, a competência em razão da matéria está previsto no artigo de matéria. A competência do júri está previsto no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência do Tribunal do Júri. Ou seja, todo o Estado tem legitimidade para criar a sua lei de organização judiciária, que eles vão chamar de LOJ, e dentro dessa lei de organização judiciária estabelecer nas comarcas quais são as competências para determinados crimes. Então, nós temos aqui de juízes uma justiça em que há uma divisão, em que nós temos o juiz do Tribunal do Júri como competente para julgar os crimes contra a vida. Nós temos os juízes da Fazenda Pública, né, que vão julgar crimes com relação à fazenda também. Nós temos o juiz de crimes contra entorpecentes, com relação à lei de entorpecentes, que vão julgar somente esse tipo de crime. Ou seja, é o que nós vamos chamar de algumas competências especializadas dentro das comarcas. Certo? Primeiro,
Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º e 2º, que é homicídio, homicídio simples e homicídio qualificado. 122, parágrafo 1º, o crime de participação em suicídio, que pode se dar na modalidade de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. O artigo 123, infanticídio. 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, que são as formas de aborto. Todos esses crimes, tanto na modalidade consumada quanto na modalidade tentada, eles são de competência do Tribunal do Júri. Todos eles, consumados ou tentados. Parágrafo 2º. Se iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração de competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Veja, o Tribunal do Júri é uma competência mais graduada, certo? Por isso que os crimes que estão conexos aos crimes contra a vida são todos de competência do Tribunal do Júri. Mesmo que, por exemplo, haja no Tribunal do Júri a desclassificação para um crime, para um outro crime, a competência ainda pode ser prorrogada pelo júri, por conta da graduação dele. Terceiro, é tanto que, por exemplo, se um julgamento ocorre no Tribunal do Júri e uma das partes recorre para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não pode modificar o resultado. Ele pode anular o julgamento e mandar o réu a novo júri. Mas se o Tribunal de Justiça perceber que aquele julgamento no Tribunal do Júri foi contrário à prova dos autos, mesmo entendendo que foi contrário, mesmo entendendo, por exemplo, que o réu deveria ter sido condenado e não absolvido, o tribunal não pode mudar a decisão, porque o Conselho de Sentença é soberano. Então, eles podem anular o julgamento e determinar que se submeta o réu a novo júri, mas não pode o próprio tribunal mudar a decisão. Tanto que, se volta o processo para o Tribunal do Júri, o réu for absolvido novamente, não cabe mais recurso pelo mesmo motivo. A decisão vai ter que transitar em julgado com a absolvição ou com a condenação, né? Porque o tribunal não pode alterar. Agora, o Tribunal de Justiça pode alterar um erro material. Por exemplo, vamos imaginar que um réu julgado pelo Tribunal do Júri teve sua pena de 19 anos e 6 meses de reclusão. E isso num crime que só teve uma qualificadora, vamos supor. Só que ele era primário, tinha bons antecedentes, a vítima contribuiu para o crime. Então a pena base ficou muito exacerbada quando o juiz do Tribunal do Júri estabeleceu. Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça pode fazer uma retificação na pena. Veja, a mudança substancial do julgamento não vai ocorrer. O réu foi condenado no júri, vai continuar condenado no tribunal. Apenas o tribunal vai fazer uma reforma na pena, uma adequação na pena. Aí pode. Mas mudar a decisão do júri, o tribunal não pode mudar, não. Condenou, continua condenado, né? Agora, adequação na pena para aumentar ou para baixar, o tribunal pode fazer, por um erro de cálculo do juiz. O regime pode. O regime de cumprimento pode. Se alterar, se o tribunal alterar, pode. Isso. Pode mudar o regime. Tem várias possibilidades. Existem vários detalhes no júri que podem anular um júri. Por exemplo, se uma das partes lê a sentença de pronúncia, ou usar a sentença de pronúncia, o júri pode ser nulo. Se uma das partes, por exemplo, alegar que, vamos supor que se decidiu que o réu ia ficar algemado, porque ele é perigoso, e o Ministério Público usar isso para acusar. Diz, olha, tão perigoso que teve que ficar algemado aqui no Tribunal do Júri. Se ele usar esse tipo de expressão, o júri pode ser anulado também.
porque ele não pode usar as algemas em desfavor do réu. Entendeu? Então existe uma série de detalhes no tribunal do júri que pode levar à anulação do julgamento do júri. Tá certo? E a própria lei estabelece isso. Né? Eu entendo até que a roupa que o réu usa no tribunal do júri, sendo aquela roupa que se dá no presídio, uma roupa amarela que eles usam, né? Eu acho até que a utilização daquela roupa anula um julgamento. E vou explicar a você por quê. Ora, se a legislação não quer que se utilize nem o fato dele estar usando algemas como meio de impressionar os jurados, por que é que uma roupa daquela não impressiona? É como se ele já tivesse com uma roupa... Porque para o povo, a roupa que o réu está usando no presídio não é roupa de quem aguarda julgamento, não. É roupa de quem está condenado. É roupa de quem é culpado. Entendeu? Estou entendendo que até aquele tipo de traje pode anular um julgamento. Oi? Pode, desde que ele verifique que o ato praticado pelo outro está nulo. Certo? Porque não se vai anular. A legislação tem uma regra que diz o seguinte: nenhum ato será nulo, né, se não ficar comprovado o prejuízo para a parte. Então veja, não é só uma questão formal do ato. O ato pode até ter se revestido de uma formalidade que não estava prevista em lei. Mas se ela não trouxer prejuízo, então ele não vai ser anulado só por isso. Veja, por exemplo, vamos imaginar que o juiz não abriu prazo para a pessoa requerer alguma diligência. Não abriu prazo da diligência. E o advogado também se manteve inerte. Não apresentou nenhuma diligência que quisesse requerer. Então, esse ato por si só vai anular o julgamento? Não. Se a parte não tinha o que requerer. Agora, a não ser que no requerimento, para anular aquele ato, a ausência daquele ato, ele demonstre que tinha uma prova para produzir. E que não foi oportunizado. E que essa prova vai trazer um prejuízo se não for feita. Por exemplo, num caso de um crime de roubo por arrombamento de uma porta, não fizeram o laudo de arrombamento da porta. E o advogado gostaria que esse laudo fosse feito. Ele aguardou o juiz apresentar o prazo. O juiz não abriu o prazo. Então ele pode alegar essa ausência para anular. E aí sim anula. Agora, como? Tem que ter um método. Tem que ter um motivo. Para você não anular um ato judicial só por anular, só pela forma, não pode. Agora o que é burrice, né? Porque se não há laudo de arrombamento, então se subentende que não teve arrombamento, porque nem a prova testemunhal supre. Então aí já cai uma qualificadora, né, no crime. Vamos lá, se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir sentença. Então vamos imaginar, uma pessoa está sendo processada por crime contra a vida, supor que seja por um homicídio. Do recebimento da denúncia até a sentença de pronúncia, o rito é do tribunal do júri. Você ouviu testemunha, a citação, tudo aquilo. Ao chegar na sentença de pronúncia, o juiz, em vez de pronunciar o réu para o tribunal do júri, entende que ele praticou outro crime, outra conduta. Então vamos supor que o juiz entende que não houve tentativa de homicídio, houve disparo em via pública. Então aí ele conclui isso, impronuncia o réu e determina o envio dos autos ao juiz de juizados especiais criminais, e lá o juiz do juizado vai marcar audiência e vai ser proposta para suspensão processual para esse réu, porque o crime, o juiz do tribunal de júri entendeu que é um crime de menor potencial ofensivo. Mas se esse juiz pronuncia o réu por crime de tentativa de homicídio, o réu se submete ao julgamento do tribunal do júri. Aí no tribunal do júri, a defesa consegue a desclassificação para o crime de
dispara em via pública. Aí não, aí o próprio juiz do júri vai estabelecer a pena. Mas como se trata de um crime de menor potencial ofensivo, em que o rito seria diferente e a pessoa tem direito à suspensão processual, então aí nesse caso o juiz pode também optar por determinar o envio dos autos ao juizado, para que lá se proceda à suspensão processual. Certo? Agora, se for por um crime mais grave, que não seja de competência do júri, mas que não seja do rito do juizado especial, como por exemplo, uma lesão corporal de natureza grave. Aí não, aí o próprio juiz do tribunal do júri vai aplicar a pena por lesão corporal grave. Entendido? Competência por distribuição. Artigo 75 do Código de Processo Penal. Vamos lá. A precedência da distribuição fixará a competência quando na mesma circunscrição judiciária houver mais de um juiz igualmente competente. Aquilo que eu expliquei a vocês. Por exemplo, para um porte ilegal de arma, nós podemos ter 4 juízes competentes. Primeira, segunda, terceira, quarta vara criminal. Nenhum deles é um juiz que julga um causa específico. Ou seja, qualquer um desses pode julgar qualquer crime, menos tráfico de entorpecente e homicídio. Então, o processo pode ser distribuído para qualquer desses 4 e ele ficará prevento o que primeiro despachar. Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Ou seja, qualquer juiz que despachar antes uma dessas matérias, seja a concessão ou denegando um pedido de liberdade provisória, ou de fiança, concedendo ou negando, ou concedendo liberdade provisória, ou decretando prisão preventiva, esse ficará prevento. Então, quando o processo ou no inquérito for distribuído para o judiciário, é para ele que terá que ir, porque foi o primeiro a despachar nos autos. Competência pela conexão e continência. Artigo 76 a 82 do Código de Processo Penal. Modificam a competência. Espécies de conexão e a competência será determinada pela conexão. Ela pode ser intersubjetiva, que é que está previsto no artigo 73, inciso 1. Se ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Ou seja, numa mesma infração que tenha sido praticada ao mesmo tempo por várias pessoas. Você imagina, por exemplo, um assalto a banco, uma quadrilha organizada, né? São vários indivíduos, cada um com uma função, mas realizando o mesmo ato, que é o ato do assalto ao banco. Por simultaneidade ou ocasional. Ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, sem vinculação. Por exemplo, um saque a uma carga de caminhão tombado. Por exemplo, o caminhão tombou e várias pessoas começaram a sacar. Elas estão cometendo o mesmo crime, mas não existe uma combinação entre elas, né? A gente não pode falar aí, por exemplo, em uma quadrilha organizada. Ou seja, cada pessoa está agindo individualmente para cometer aquele crime de saque. Né? Por concurso, por exemplo, por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar. Por exemplo, uma quadrilha de 8 integrantes organizada para, em várias cidades, praticar roubos de carro, ao final repartindo o lucro da venda para um desmanche. Ou seja, é uma quadrilha de 8 pessoas, cada um vai para uma cidade, cada um deles vai furtar uma quantidade X de veículos, no final eles vão vender esses carros e partir o dinheiro entre eles. Aqui. Então, nesse caso, é uma competência intersubjetiva, ou seja, em qualquer lugar onde qualquer integrante dessa quadrilha estiver e for preso, ou for iniciado um ato administrativo judicial contra qualquer um deles,
a competência pode ser puxada para essa comarca. Por reciprocidade, por exemplo, por várias pessoas, umas contra as outras, rivais, objetivando um matar o outro. É preciso, nesse caso, identificar quem feriu quem. Então vamos imaginar uma rixa, uma briga grande, né? Então várias pessoas atuando ali dentro, batendo. Mas de repente uma mata alguém, uma pessoa morre. Então a competência será de quem? Aí, nesse caso, do tribunal do júri. Todos serão levados ao tribunal do júri, até que se descubra entre eles quem foi que cometeu o crime de homicídio naquela rixa. Imagine, por exemplo, numa festa em que várias pessoas começam a atirar umas contra as outras ali, né? Até que alguém venha a morrer, né? Aconteceu isso em Patos uma vez, um cara numa festa, várias pessoas atirando, morreu uma pessoa, um funcionário de um banco, né? Então ficou aquela disputa para saber de quem tinha sido a arma que tinha efetivado o disparo. Eles nunca descobriram. Então, a objetiva lógico-teleológica, artigo 76, inciso 2. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras infrações, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Dois tipos. Nós temos a teleológica, que é a da finalidade. No mesmo caso, quando houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras infrações. Por exemplo, um sequestrador fere os pais a fim de levar os filhos, ou seja, ele comete a lesão corporal, mas o objetivo dele é praticar um sequestro. Ou seja, é um crime meio para atingir um crime fim. Consequencial. Para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Por exemplo, a ocultação de um cadáver. Para que é que se oculta um cadáver? Para não existir corpo e assim não haver a acusação de homicídio. Existem autores que não diferenciam esses dois tipos. Eu também me afilio a essa corrente. Eu acho que não há diferenciação entre elas. Probatório instrumental, artigo 76, inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Por exemplo, a receptação depende da prova do furto. Ou seja, eu só posso dizer que alguém cometeu o crime de receptação se eu conseguir provar que o objeto recebido foi furtado. Enquanto essa prova não existir, não se fala em receptação. Existe uma presunção de boa-fé. Segundo, nós temos as espécies de continência, que estão previstas no artigo 77 do Código de Processo Penal. A competência será determinada pela continência quando? Letra A, por cumulação subjetiva. 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Exemplo, coautoria em crime de homicídio. B, por cumulação objetiva. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º e 53, segunda parte, e 54 do Código Penal. Uma só conduta gerando 2 ou mais resultados. Por exemplo, um só disparo que consegue atingir e matar 2 pessoas. Então a continência é a de quem? Quem for prevento, ou seja, o juiz que for julgar aquela pessoa, automaticamente o julgará pelos 2 resultados que ele cometeu naquela conduta, com aquela conduta. Observação. Referência dos atuais artigos 70 a 73, segunda parte, 74, segunda parte do Código Penal. Hipótese de concurso formal, aberraco ix e aberraco delito. Veja bem, pessoal, se uma pessoa deseja tirar a vida de outra e atira contra essa pessoa, no entanto, atinge alvo diverso. Então, nós estamos aí diante de um erro de execução. Essa pessoa que realizou o disparo vai responder como se tivesse atingido o alvo no qual ela mirou. Ou seja, se ela desejava matar aquela pessoa por vingança, então ela responderá, mesmo atingindo pessoa diversa, ela responderá como se estivesse atingindo a pessoa certa e responderá pelo homicídio qualificado por motivo torpe, que é a vingança.
Parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a pena mais grave, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Ou seja, se os crimes são idênticos, vai se aplicar a essa pessoa a mesma pena, só que com a agravação pelo crime mais grave. Quando por acidente ou erro no uso de meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, que eu acabei de mostrar, atendendo-se ao disposto no artigo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código, que é a regra da prevenção pelo local do crime. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Ou seja, se ele agir por erro e esse crime puder ser punido por erro, por culpa, então ele responderá como crime culposo. Mas se não houver essa prevenção, ele responderá mesmo com o erro pelo crime doloso. Foro prevalente, artigo 78 do Código de Processo Penal. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. 1. No concurso entre competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Aquilo que eu disse a vocês. O tribunal do júri avoca para ele todos os crimes que estejam conexos com o homicídio. Todos eles, não importa qual seja. Porque a prevalência do júri é maior. No concurso de jurisdições da mesma categoria, ou seja, jurisdições iguais. Letra A. Preponderará do lugar da infração, a qual foi combinada a pena mais grave. Ou seja, se existem crimes que foram cometidos em mais de uma localidade, em concurso ou não, e crimes, vamos supor que se iniciou um crime de roubo em Campina Grande e terminou com um crime de estelionato em Queimadas. Então a prevalência nesse caso será de Campina Grande, porque foi onde aconteceu o crime de pena mais grave, que é a pena do roubo. Firmar-se-á a competência pela prevenção em outros casos, ou seja, a prevenção daquele do juiz que primeiro tomar conhecimento. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. No concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta. Ou seja, vamos supor que alguém cometa um crime comum, mas ele exerce uma função pública. Então, nesse caso, vai prevalecer a competência em razão da função dele. Por exemplo, vamos imaginar que um deputado federal comete um crime de homicídio, né? O crime de homicídio nós sabemos que é de jurisdição comum, mas em razão do cargo exercido por ele, a competência será do Superior Tribunal de Justiça, porque aí vai levar em consideração a função e não o crime. Separação de processos. Há uma separação obrigatória, de acordo com o artigo 79 do Código de Processo Penal. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, ou seja, onde existir conexão ou continência, o processo será julgado, mesmo existindo vários réus, por um juiz só. Agora, existem algumas situações em que vai haver uma separação desses processos. No concurso entre a jurisdição comum e a militar, vamos imaginar que nós temos um réu militar e um réu que é civil. Então, nesse caso, haverá aí uma divisão do processo.
Um será julgado na justiça comum, o outro será julgado pela justiça militar. No concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores, também haverá uma divisão. Vamos imaginar que um menor ajuda uma pessoa maior de idade a cometer um crime de homicídio. Ou seja, como o menor não comete crime, mas comete pela nossa legislação uma infração de menores, né? Então ele será julgado, ele será levado a um juiz de menores, enquanto que a pessoa maior de idade será julgada pelo juiz do tribunal do júri. Mas existem também algumas divisões que serão facultativas, como por exemplo do artigo 80 do Código de Processo Penal. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Então, olha só, já atuei em processos em que haviam vários réus, por exemplo, 12, 13, 14 réus em processo. Então, veja, imagine, por exemplo, um processo de um crime que está se apurando, tráfico de entorpecentes, numa dessas operações realizadas pela Polícia Federal, em que 12 pessoas ou mais estão sendo denunciadas. Cada uma delas, para cada uma delas, a lei tem que ser estabelecida, ou seja, interrogatório. Cada uma delas vai apresentar resposta à acusação, testemunhas para serem ouvidas, ou seja, é um processo que vai demorar muito. Então, os juízes podem fazer divisões nesses processos, né? Deixar, por exemplo, um processo com 4 réus, então fazer uma separação em vários processos, cada um com 4 réus, para evitar, primeiro, o tumulto dentro do processo, de que não se encontrar nenhuma folha, nenhuma página ali. E segundo, decidir as questões incidentais com mais tranquilidade, com relação à liberdade provisória, se existir, a revogações de prisão preventiva, se existir. Então, isso tudo para facilitar o trabalho do judiciário. Então, é o mesmo crime, foi cometido no mesmo dia, hora, lugar pelos réus, mas eles terão esse fracionamento no processo. Ou seja, inclusive, o processo vai ter o mesmo número, né? Apenas vai ser separado em outros autos. Competência por prevenção, no artigo 83, verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido os outros na prática de algum ato do processo ou de medida a esse relativo, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Nós já vimos a prerrogativa de função e o artigo 102 do Código de Processo Penal diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo, primeiro, processar e julgar originariamente, b, as infrações penais comuns do Presidente da República, do Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, essas pessoas só podem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. É a prerrogativa em razão da função exercida por essas pessoas. Na conexão, deve existir um liame entre 2 ou mais infrações, ou a continência, um fato criminoso que englobe outro da mesma natureza. Por exemplo, um crime de homicídio, um crime de infanticídio, um crime de aborto, um crime de homicídio, por aí vai. Por hoje encerramos. Eu quero agradecer a Manhattan pela transmissão via satélite dessa aula.